Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso módulo sobre linguagens regulares do nosso curso de Teoria da Computação. Nesta aula, vamos falar sobre conjuntos e expressões regulares. Então, começando com conjuntos, nós vamos ver, na verdade, que tanto conjunto como expressões regulares eles são, vamos dizer, mecanismos, né, que se equivalem às gramáticas e aos autômatos finitos, né? E nós vamos ver também que as notações de conjuntos regulares e de expressões regulares, elas são muito parecidas, né? Na verdade, vamos ver que, na prática, se usa mais as expressões regulares do que propriamente conjuntos regulares, mas são notações bastante próximas uma da outra. E assim como as gramáticas, né, os conjuntos regulares e as expressões regulares têm como principal propósito gerar as cadeias, né, de uma determinada linguagem, no caso aqui as linguagens regulares, ok? Então, os conjuntos regulares eles são notações alternativas que representam linguagens regulares. Então, os conjuntos regulares sobre um dado alfabeto são linguagens definidas de forma recursiva. Então, aqui nós temos que, por exemplo, o vazio, ou seja, aquele vazio, o conjunto vazio, é um conjunto regular sobre o alfabeto da linguagem. A própria cadeia vazia, né, o conjunto vazio, né, a cadeia vazia no caso, ela é um conjunto regular sobre o alfabeto. Tá? E qualquer símbolo pertencente, ou para todo símbolo pertencente ao meu alfabeto, é um conjunto regular sobre aquele alfabeto. Agora, se x e y são conjuntos regulares sobre o alfabeto, então serão também conjuntos regulares sobre o alfabeto, aqui em 4, x, né, entre parênteses x, né, ou aqui x ou y, tá? X ou y, a união, né, x ou y, e aqui eu tenho em 6 a concatenação desses dois conjuntos, x concatenado com y. Ou seja, a concatenação de x com y, que a gente pode denotar xy, também vai ser um conjunto regular. E no fim aqui nós temos que o fecho, né, transitivo em cima de um x, por exemplo, aqui, também será um conjunto regular, um fecho transitivo e reflexivo, né? Okay? Então, o subconjunto do fechamento transitivo e reflexivo é um conjunto regular se ele puder ser formulado pela combinação dessas regras acima. Então, eu consigo aqui montar um fecho combinando essas regras aqui. Para a gente exemplificar, né, o que seria um conjunto regular, vamos considerar essa linguagem aqui. Então, é a linguagem, ela é 0 elevado a m, 1 elevado a n, tal que m é maior ou igual a 0 e n maior ou igual a 0. Ou seja, o que essa linguagem está definindo? Traduzindo aí para a nossa língua, né, português. É a linguagem que gera vários zeros, um número arbitrário de zeros, seguido de um número arbitrário de uns. Né? Poderia ser essa definição dessa linguagem, considerando, obviamente, aqui o alfabeto 0 e 1. Então, quais seriam as cadeias pertencentes a essa linguagem? Então, aqui eu posso ter a cadeia vazia, porque eu posso gerar nenhum 0 e nenhum 1. Né? Vou ter a cadeia 0, a cadeia 1, cadeia 0, 0, cadeia 0, 1, a cadeia 1, 1. Né? Veja que sempre o 0 vem antes do 1. Eu não posso ter, por exemplo, aqui nessa linguagem, a cadeia 1, 1, 0, 0, por exemplo. Não posso, porque o 0, eu posso ter um número 0, vários zeros, seguidos de vários 1s. Tá? Concatenado. Tá? Então, cuidado aí nessa definição dessa linguagem. Então, com base nisso daí, a gente pode definir sobre esse alfabeto, né, as seguintes linguagens. Por exemplo, L1. Então, essa L1 seria um 0. Né? E L1 aqui seria também um conjunto regular. Tá? L2 poderia ser 1. E aí L2 também é um conjunto regular. L3 pode ser 0 ou mais x. 0 ou mais, a gente pode representar L3 então como sendo L1 asterisco. Né? Eu posso pegar esse L1 e pegar o fecho transitivo dele, né? Fecho transitivo e reflexivo. Né? 0 ou mais. Lembre que sempre que usar asterisco, eu já falei isso nas outras aulas, a gente considera que é 0 ou mais. Tá? Então, esse L3, que é fecho de L1, é um conjunto regular. L4
I é 1 elevado a I, onde I, né, para tal que I é maior ou igual a zero. Então, L4 pode ser um fecho de L2, também é um conjunto regular. Finalmente, L5, que seria a linguagem que nós queremos definir aqui, né? Se é 0 elevado a P, 1 elevado a P, tal que P maior ou igual a zero, né? P e Q maior ou igual a zero. E aí, o que seria L5, então? Seria a concatenação de L3 com L4, né? Que vai me gerar essa linguagem que nós definimos anteriormente, que é também um conjunto regular. Ok? Então, na notação de conjuntos regulares, a gente pode definir essa linguagem como sendo 0 asterisco. Lembre que a gente tem que usar essa chave aqui. Tá? A gente vai ver que lá nas expressões regulares, por exemplo, essa chave não é obrigatória. É isso que vai mudar de um conjunto, né, regular para uma expressão regular. Então, a notação é muito próxima. Tá? Então, 0 asterisco, 1 asterisco. Essa seria, então, a linguagem definida aqui, representada na notação de conjuntos regulares. Tá? Então, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Vamos considerar a linguagem, né, formada pelos números naturais decimais, a partir de também um conjunto regular sobre o alfabeto dos algarismos arábicos, representado por, aí eu vou ter aqui 0, 1, 2 até 9, 0, 1, 2 até 9, asterisco, ou seja, eu vou ter que ter um cara daqui e aqui depois eu posso ter qualquer coisa, né? Então, como é que eu defino? Se eu disser que esse conjunto aqui a gente chama de dígito, né? Porque a gente chama de D, segundo os dígitos, então essa nossa linguagem formada por esses números naturais, né, decimais, seria então formulado da seguinte maneira: seria D, né, que seria o conjunto regular, esse primeiro aqui, seguido do conjunto regular D, só que agora o fecho dele transitivo, né? D, um elemento daqui desse conjunto, seguido de D asterisco, ou seja, 0 ou mais elementos desse outro conjunto aqui. Tá? E aqui eu tenho outro conjunto R, que é o conjunto dos números reais decimais sem sinal. Também vai ser um conjunto regular definido sobre D unido com esse ponto aqui, né? Também esse conjunto regular. D é um conjunto regular unido com um ponto, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Como é que a gente pode representar esse conjunto dos números reais? Então, eu posso ter um dígito, seguido de 0 mais dígitos, depois um ponto, seguido de 0 mais dígitos. Quer dizer, eu posso terminar com um ponto aqui. E isso aqui unido, né? Ou, né? Seria o ou aqui, né? Se a gente fosse interpretar unido, ou com D asterisco, ou seja, um dígito, né? 0 mais dígitos aqui, ponto, ou seja, eu posso começar apenas com um ponto aqui, depois tem que ter um dígito, e depois pode ter 0 ou mais dígitos aqui, né? Desse conjunto. Então, analisando, né, a gente pode observar que esse conjunto aqui acima, ele exclui a cadeia ponto, ou seja, eu não posso ter só um ponto, só o ponto flutuante ali, por exemplo. Né? E aí ele vai incluir números que podem estar iniciando ou terminando com um caractere, né, ponto. Por exemplo, aqui eu posso ter 47 ponto, né, pertence então a essa linguagem aqui definida por esse conjunto regular, ou ainda ponto 315, também pertencente a esse conjunto regular. Ok? E aqui, então, eu tenho o conjunto P, né, que a gente chamou de P aqui, dois números em ponto flutuante, tá? Com expoente denotado por esse E aqui e um sinal opcional de positivo ou negativo, né? Então, agora, veja aqui que nosso conjunto, né, que representa vamos dizer, essa linguagem dos números em ponto flutuante, ele vai ter os sinais agora, positivo, negativo, e aí pode vir o vazio, é um deles aqui, né? Ou positivo, negativo ou vazio, seguido exatamente de um dígito, depois eu posso ter 0 mais dígitos, que é exatamente a repetição dos números reais, né? E aqui eu posso ter o ponto ou, né, 0 ou mais dígitos aqui. Isso aqui, ou posso ter esse outro conjunto aqui, que vai ter novamente, posso ter um número, né? Um número real aqui, ó, D asterisco, D um ponto, D ou D asterisco, mas tem que ter pelo menos um número decimal aqui, número real. E aí depois vem, ó, o expoente aqui, ó, né? Esse expoente que é o E, então vou ter que ter um E. E aí depois eu vou ter o mais ou o menos, ou também nenhum dos dois, não precisa colocar, não é obrigatório, né? Posso colocar o vazio. Seguido de pelo menos um dígito, ou 0 mais dígito. Tem que ter um dígito, ou 0 ou mais. Depois a gente vai ver que a gente pode representar
esse D asterisco como sendo D elevado ao maisinho. Para falar isso, vai ser um fecho transitivo só, né? Não o fecho transitivo e reflexivo, seria só o fecho transitivo. Né? Então, aqui alguns exemplos, né, de, vamos dizer, de cadeias, né, que pertencem a essa linguagem expressa por esse conjunto regular. Então, posso ter o 27, que seria pertencente também ao conjunto dos números naturais, 915.4, que é pertencente aos reais, e esse outro número aqui, né, negativo, que também pertenceria, né, aos reais, na verdade, pertenceria ao conjunto dos números em ponto flutuante. Então, a gente pode observar que esse conjunto dos números naturais está contido nos números reais, e os números reais estão contidos nos números em ponto flutuante, sendo que o número em ponto flutuante é diferente dos reais e os reais é diferente dos naturais. Tá? E as expressões regulares? Né? Então, ela é uma notação alternativa aos conjuntos regulares. Na verdade, inclusive, as expressões elas são mais utilizadas, né, pela simplificação que elas colocam em relação a conjuntos regulares. Foi desenvolvida por Klein, né, Stephen Klein, na década lá de 1950, né? Então já faz um tempo, e elas são também definidas recursivamente, assim como os conjuntos regulares. Então, a expressão vazia é uma expressão regular, né? E é denotada e denota o conjunto regular vazio, que não tem nenhum elemento, nem mesmo a cadeia vazia, né? Vamos dizer assim. A própria cadeia vazia é uma expressão regular e é denotada o conjunto regular cadeia vazia, né? E qualquer símbolo, né, do meu alfabeto também é uma expressão regular e denota o conjunto regular dos meus símbolos do meu alfabeto. E aí, então, olha, veja que a nomenclatura é muito parecida. Se X e Y são expressões regulares sobre um alfabeto que denotam, respectivamente, os conjuntos regulares X e Y, então, também são expressões regulares. Né? Se eu tiver X entre parênteses, se tiver uma expressão regular entre parênteses, X ou Y, a gente pode representar X ou, esse barra indica o, mas eu posso também usar esse mais. Né? Em algumas literaturas, vocês vão perceber que nós usamos, que eles usam esse maisinho aqui para indicar o ou, que seria equivalente à operação da união, né? A união que a gente usa lá nos conjuntos. Posso ter também em 6 aqui a concatenação, isso também vai ser uma expressão regular. Eu posso representar por esse ponto, ou simplesmente já concatenando x, y, né? Se eu colocar no ponto. E o fecho também, aqui também de x asterisco, quer dizer, indica 0 ou mais elementos, né? E também isso é uma expressão regular. Okay? Então, as expressões regulares, observe que elas eliminam o uso dos símbolos chave, né? A chave, né? Abre e fecha a chave lá do nosso conjunto. E ela vai substituir, né, o símbolo da união por essa barra vertical ou o sinal de soma, né, que seria o ou, né? Indicaria o ou aí para a gente. Né? E aí é claro que existem algumas precedências, caso você não coloque os parênteses, né? Existem algumas precedências. Então, o fechamento, quer dizer, o fechamento aqui, o x elevado a asterisco, ele tem uma precedência mais alta do que a concatenação, né? E a concatenação tem uma precedência mais alta do que a união, né? Então, se você não tem uma operação, se você não marca, né, ou não indica de forma explícita a precedência utilizando parênteses, então você vai seguir essa precedência aqui. Né? O fechamento, depois a concatenação e depois a união. E aí, a gente pode também aqui, né, já comentei rapidamente no slide anterior, abreviar, por exemplo, aqui a expressão x asterisco por x mais im. Esse mais im quer dizer, ele vai denotar que tem que ter pelo menos um, né? Pelo menos um elemento no meu conjunto regular. É o fecho transitivo de x, né? Do conjunto x. É o fecho transitivo. Então vamos ver aqui alguns exemplos, começando aqui pela expressão regular. Veja aqui, ó, A, B ou C asterisco. Tá? O que isso quer dizer? Que eu vou ter, então, isso aqui, por exemplo, pode ser equivalente a AB, né? Se eu usar o marcador aqui, AB, ou C asterisco. Veja que o C asterisco aqui tem preferência, né? A operação do ou, né? Então, eu vou primeiro gerar esse cara aqui, né? Ou eu posso gerar esse cara aqui. E aqui eu tenho A ou B, de novo, AB, né? Veja que AB é concatenado, né? É A, B, né? Ou C asterisco. Então, tudo isso aqui é a mesma, denota essa expressão aqui.
Tá? Então, eu posso ter nesse conjunto, nessa expressão regular, as seguintes cadeias, por exemplo. Posso ter o vazio, né? Porque eu posso gerar simplesmente um C, né? E o C aqui, eu tenho AB ou C asterisco. Então, eu posso gerar esse cara aqui, né? Como sendo vazio. Tá? Posso ter um AB, depois eu posso ter C, 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 C. O que é esse ou esse. Então, esse cara aqui eu vou gerar uma vez. Gerei e já era. Agora, esse cara aqui, eu posso gerar várias vezes. Tá? Posso ter C, 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 C. Tá? Ok? E eu posso vir para esse lado aqui, por exemplo, como C é C asterisco, posso gerar esse cara aqui como vazio. Por isso que eu tenho a cadeia vazia aqui, representada por essa expressão regular. Agora, olha esse outro exemplo aqui bem interessante. Eu tenho A, tá? Eu tenho A, B ou C. Veja que eu tenho aqui agora um parêntese, ó, e aqui eu tenho um fecho transitivo aqui. Né? Isso indica o seguinte, que eu posso gerar 0 ou mais Bs e Cs. Mas sempre eu vou ter que começar com A. Então, é A, B, 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 C, B, C, B, B. Né? Ou aqui, né, eu posso, então, aqui ter. Veja que agora a cadeia vazia não pertence à linguagem, porque eu tenho que começar com um Azinho aqui. Então, eu posso ter A, AB, AC, ABC, ABB, ACC e assim por diante. Tá? Ok? Agora, veja esse outro caso aqui, ó. Veja que esse caso aqui é diferente daqui, porque aqui o fecho está no C, né? E agora o fecho, ó, é A, B ou C asterisco. Então aqui eu posso gerar 0, né? Ou seja, nenhuma cadeia vazia, né? Posso gerar AB, posso gerar AB de novo, posso gerar AB de novo, né? Porque agora eu tenho um fecho aqui. Mas eu posso gerar só o C, posso gerar um AB e um C, posso gerar o C e depois um AB, ó. Posso gerar AB, AB, posso gerar C, 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 né? Posso gerar C, AB, C, AB e assim por diante. Então veja que aqui é diferente daqui, porque aqui eu só posso gerar um AB, tá? Um AB aqui. Aqui não, eu posso gerar vários ABs, né? Vamos dizer assim. E agora olha essa outra linguagem aqui. Eu tenho a linguagem 0M, que é a primeira lá que nós representamos com o conjunto, né? 0M, 1N. M, tal que M é maior ou igual a 0 e N maior ou igual a 0. Ou seja, eu tenho aí números arbitrários de 0 e números arbitrários de 1. Mas tem que começar com 0 e terminar com 1, tá? É nessa ordem. Então eu posso escrever isso aí como? Ora, eu posso colocar simplesmente 0 asterisco, 1 asterisco, ou simplesmente, né, simplificando, né, esse uso de parênteses e chaves que tinha lá no nosso conjunto regular, apenas colocando 0 asterisco, 1 asterisco. Basicamente isso, né? Agora, vamos supor aqui que o M seja maior ou igual a 0, mas o N é maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 1, né? Então, a expressão vai corresponder que seria 0 asterisco, 1 e 1 asterisco. Mas eu posso pegar esse aqui, 1 asterisco aqui, e simplesmente colocar nessa notação 1 elevado a mais aqui, que é o fecho transitivo somente, né? Não reflexivo. Tá? Então, aqui nós temos também, né, alguns outros exemplos aqui, né, para a gente apresentar a diferença de notação entre conjuntos e expressões regulares. Então, vamos supor aqui que eu tenho um alfabeto A, B, C, D. E aí eu tenho dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, né, que vai ser representar o A, e o conjunto B, que vai ser o BC. Tá? Então, a gente pode fazer a seguinte linguagem aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha sentenças que possuem, no mínimo, um símbolo A. Então, tem que ter pelo menos um A. Posso ter qualquer coisa, mas tem que ter um A. Então, antes do A, eu posso ter qualquer coisa, e depois do A, eu posso ter qualquer coisa. Né? Incluindo o quê? O vazio. Então, como é que eu posso representar em termos de conjuntos? Né? Em termos de conjuntos, eu posso colocar simplesmente o fecho, né, transitivo e reflexivo do meu alfabeto, pode ter qualquer coisa aqui, né? E coloco aqui o conjunto A, né? Que é o conjunto A contém o símbolo Azinho, né? Do meu alfabeto. Tá? E depois do A, eu posso ter qualquer coisa também. Né? Ou seja, novamente eu coloco aqui fecho transitivo e reflexivo, né? O fechamento transitivo e reflexivo. Tá? Ou ainda, aí como é que eu posso... Isso aqui em conjunto regular. Como é que seria em expressão regular? Eu coloco todo o meu alfabeto A, ou B, ou C, ou D, asterisco. Então eu posso ter qualquer coisa aqui do meu alfabeto, incluindo nada, né? Porque eu posso ter, por exemplo, um Azinho, né? Então, pensar aqui, ó, ele diz, ó, sentenças que possuem no mínimo um símbolo A. Então, a menor cadeia, né,
a menor sentença dessa linguagem seria um azinho, né? Então, eu posso ter 0 ou mais qualquer elemento do meu alfabeto aqui e 0 ou mais qualquer elemento do meu alfabeto depois do meu azinho. Isso seria a forma, então, aqui eu tenho a representação em forma de conjunto e aqui eu tenho a representação em forma de expressão regular. Bom, aqui eu tenho, então, as sentenças que possuem exatamente 2 símbolos As. Então, agora eu tenho 2 As, né? E ele não diz aqui, ó, qual é a posição, né? Ele diz que tem que ter 2 As. Não necessariamente esses As têm que estar um seguido do outro, ou que eles tenham que estar no fim, ou que eles tenham que estar no início, tá? Então, eu posso ter qualquer coisa, né, menos o A, porque se vier, ó, qualquer A, então eu já tenho que contabilizar aquele A. Então, eu posso ter qualquer coisa antes do primeiro A, né? Então, aqui por isso que ele coloca, é todo o meu alfabeto, né? Menos o A, que é o conjunto A aqui, 0 mais vezes, né? Menos, posso ter qualquer coisa. Então, posso ter B, C, B, 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 C, D. Aí, quando vier um A, opa, para. Então, veio um A agora. Então, eu pego um A aqui, já contabilizei um A. Depois desse A, também pode ter de novo qualquer coisa do meu alfabeto menos o A, né? Posso ter C, B, D. Então, eu posso ter, por exemplo, B, B, aí vem um A. Aí eu posso ter um C, D, B. E aí, o que vir um outro A, né? Pode vir um outro A aqui, né? Aí eu consegui completar os meus 2 símbolos. Depois que veio esse segundo A, posso não de novo ter qualquer coisa depois dele, né? Novamente, aqui eu tenho todo o meu alfabeto menos aquele símbolo A. Como é que eu expressaria isso utilizando uma... Como é que eu representaria isso utilizando uma expressão regular? Então, eu vou ter aqui B, C, D, ou seja, todo o símbolo do alfabeto, 0 mais vezes. Depois tem que vir um A. Depois tem que vir, de novo, qualquer símbolo do alfabeto. Depois pode vir, incluindo vazio, né? Depois pode vir tem que vir um A. Depois qualquer coisa do meu símbolo, qualquer coisa do meu alfabeto, qualquer símbolo do meu alfabeto, né? 0 mais vezes. Então, por exemplo, com isso aqui, nós somos capazes de gerar qualquer cadeia que tenha exatamente 2 símbolos A. Por exemplo, posso ter a cadeia AA, né? Seria a menor cadeia aí, né? A cadeia AA, né? Posso ter uma cadeia, por exemplo, BAA, né? Terminando com AA. Então, posso ter, por exemplo, A, B, C, D, A, seria B, 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 C, D, A, A, por exemplo, né? Aí eu posso ter coisas assim, B, A, B, C, A, B, C, por exemplo, né? Aí já são, os 2 A's aparecem aí no meio da nossa cadeia, certo? E aqui, olha, posso ter também, olha esse outro exemplo aqui. Sentenças que iniciam com o símbolo A, então começa com A e terminam com o símbolo B ou C. Olha que interessante aqui. Então começa com A e termina com B ou C, né? Então veja que eu posso ter qualquer coisa do meu alfabeto, mas tem que terminar com BC e tem que começar com A. Então entre A e BC, eu posso ter qualquer coisa do meu alfabeto. Então eu posso pegar o conjunto A, que tem um Azinho. Depois eu posso pegar o fecho do meu alfabeto, fechamento do meu alfabeto aqui, né? E depois eu posso colocar, tem que terminar com B ou C, ou seja, tem que ter um B ou C, ou seja, termina com o meu conjunto B. Isso na representação utilizando conjuntos regulares. Agora, utilizando expressões regulares, olha como ficaria. Começa com A, né? Tá aqui o Azinho. Depois pode vir qualquer coisa no alfabeto, 0 mais vezes. Depois termina com B ou C, né? Assim eu acho que fica muito mais representativo. Por isso as expressões regulares são mais utilizadas que conjuntos regulares, né? Na prática, vamos dizer assim. Sentenças contemos apenas os símbolos A, B, C, com no mínimo um símbolo. Olha que interessante agora. Sentenças contendo apenas os símbolos A, B ou C, veja que eles excluíram aqui o D, né? E no mínimo um símbolo. Tem que ter pelo menos um de cada um, né? Então, eu vou ter aqui a concatenação, né? Vou ter a união de A, do conjunto A com B, pelo menos uma vez. Ou seja, é A ou B ou C, uma ou mais vezes, né? Então, eu posso ter aqui A, B, B, C, C, ou A, B, C, né? E assim por diante. Aqui as leis algébricas das expressões regulares. Então, o primeiro é a associatividade, né? Em relação às operações de união e concatenação, né? Então, se eu tenho aqui primeiro alfa ou beta, né? Fazer essa associação aqui, e depois ou gama, né? Então, isso é a mesma coisa que fazer beta ou gama.
depois fazer esse resultado com alfa. Tá? Isso vale também para a concatenação. Aí eu tenho também a comutatividade. Então, se eu tenho alfa ou beta, isso é a mesma coisa que beta ou alfa. Agora, comutatividade, ele não se aplica à concatenação. Tá? Por quê? Porque se eu faço a concatenação de alfa com beta, isso é diferente de beta concatenado com alfa. Tá? Nós já vimos também em outras aulas. Temos também a operação com o elemento neutro da união. Né? Por exemplo, alfa ou vazio, isso é equivalente ao próprio vazio. Né? Aliás, perdão, alfa ou vazio é igual a alfa ou vazio, isso vai me dar o próprio alfa, né? A própria cadeia, tá? A própria expressão regular. Já a concatenação de uma expressão regular com vazio, ou de um vazio com expressão regular, também é a própria expressão regular, tá? Isso também, então, o elemento neutro na união e concatenação tem o mesmo papel aí. E também tem a lei da distributividade da concatenação sobre a união. Então, eu tenho a união, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, eu posso ter aqui alfa, né? Vamos dizer aqui concatenado com beta ou gama, né? Então, eu posso fazer a concatenação de beta com gama, de alfa com beta, ou depois eu faço alfa com gama. Então, distribuir, fiz a distribuição aqui, né? E também eu tenho em cima da concatenação, né? Eu tenho aqui a concatenação, por exemplo, tenho beta ou gama, e isso aqui depois concatenado com alfa, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, beta concatenado com alfa ou gama concatenado com alfa. Tem essa lei, né, da distributividade da concatenação sobre a união. Ok? Então, tem umas outras relações de identidade aqui, né? Para x, y e z, por exemplo, aqui, ó. X ou y é igual a y ou x, né? O fecho transitivo do conjunto vazio, ou da expressão regular vazia, é o próprio vazio. X ou, aí eu tenho y ou z aqui, é a mesma coisa que x ou y ou z. Né? Faço primeiro esse, depois esse ou esse. Então, as relações de identidade. A mesma coisa para a concatenação. Se eu faço primeiro y com z a concatenação, depois com x, eu posso fazer também primeiro com x e y e depois com z. Né? Aqui também, ó, outra propriedade das relações. Né? Você tem aqui a expressão x, né, concatenado com o ou de y e z, é a mesma coisa que pegar x concatenado com y e depois fazer o ou de x com z. Né? A mesma coisa aqui para baixo. Tá? A concatenação de x com vazio, né, ou do vazio com x, vai me dar a própria expressão, da própria x. Aqui também para operação vazia. O vazio com vazio, né? Então, o conjunto vazio com uma expressão vazia vai dar o próprio vazio. Né? Aqui o fecho, né, nós já falamos, o fecho de x asterisco, seria x ou x asterisco, né? Um elemento de x ou x asterisco, ou seja, várias vezes aqui, né? Zero ou mais. Né? Se eu faço x asterisco, asterisco, isso é a mesma coisa que o fecho transitivo. Tem necessidade disso daqui. X ou x é o próprio x, algumas relações de identidade. X com o conjunto vazio é o próprio x. Né? E aqui eu tenho x, y asterisco x. Isso aqui pode ser, ó, por exemplo, isso aqui que é interessante, resultado interessante. Eu posso ter, por exemplo, o x, né? E aqui o inverso, ó, yx asterisco. Né? Posso fazer essa relação de identidade aqui, que é bem interessante, esse último. Né? Então, eu tenho x concatenado com y 0 ou mais vezes, né? E seguido de um x, é a mesma coisa que eu tiver o x, né? Vem primeiro o x, e aí eu inverto aqui, ó, y, né? X asterisco, né? YX aqui asterisco, nessa ordem, ok? Então, pessoal, para finalizar essa aula, tem aqui alguns exercícios de fixação para vocês resolverem, né? Que é obter as expressões regulares que representam as linguagens sobre o alfabeto AB, em que as sentenças descritas, cujas sentenças estão descritas a seguir. Começa com azinho, azinho, não começam com azinho, azinho, contém a subcadeia A, B, 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 possui comprimento maior ou igual a 3, possui comprimento par, possui comprimento ímpar e possui comprimento múltiplo de 4. Uma dica é, por exemplo, começa com azinho, azinho. Ora, se começa com azinho, azinho, tu já fixa, né, o azinho, azinho, e depois pode vir qualquer coisa do meu alfabeto, né? Então, segue azinho, azinho,
depois coloca A ou B asterisco. Então, está aí a resposta da primeira. Com base nesse raciocínio, vocês podem fazer as outras questões. Ok? Bom, pessoal, isso aí que ele tinha para falar sobre expressões regulares e conjuntos regulares. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.